Eu acho que toda mulher que faz cerveja, ela faz a cerveja como as deusas faziam. Meu nome é Roberta Pierri, eu tenho 36 anos, sou natural de Porto Alegre e sou da cervejaria Zapatista. Basicamente, a gente precisa, para produzir a cerveja, de malte, água, lúpulo e levedura. Tem vários outros insumos que a gente utiliza na produção da cerveja, mas inicialmente eu fazia basicamente com isso para ir aprendendo ali também. Então foi tudo muito no improviso. Eu lia muito material na internet, alguma coisa em livro, e metendo a cara e cozinhando, vendo se eu gostava da cerveja, se eu não gostava, brincando com os insumos, conforme eu estudava também características de cada um deles. E tudo começou com uma brincadeira. E assim, produzindo essas cervejas em casa e gostando delas, eu fui estabelecendo algumas receitas que eu repeti ela ao longo desse período caseiro, né? E vieram a ser os 2 rótulos iniciais que eu acabei lançando com a Zapatista. E aí depois disso acabei profissionalizando um pouco mais, buscando mais estudos e elaborando outras receitas aí para incrementar o portfólio aí da Zapatista. Hoje está acontecendo uma produção aqui. Essa primeira etapa do processo de fabricação da cerveja se chama abraçagem. Ele é dividido em algumas etapas e a primeira etapa é a mostura. Aqui a gente coloca os grãos de malte já moídos, eles vão aqui dentro com água, já numa certa temperatura, né, conforme a receita da cerveja. E aqui basicamente a gente vai extrair proteínas, açúcares e alguns aminoácidos, que vão ser essenciais para a formação da nossa cerveja. Oi, meu nome é Suelen, eu tenho 24 anos, nasci em Porto Alegre, moro aqui e sou cervejeira e gerente de produção na Zapata Cervejaria Rural. Eu saí do ensino médio, nunca tinha trabalhado e queria trabalhar. Daí a minha mãe trabalhava na Zapata como auxiliar de produção e daí eu entreguei currículo um tempo e daí não consegui emprego. Daí surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui, comecei meio turno para aprender tudo em geral da fábrica e depois produção e fazer cerveja foi o que fiquei. Como eu entrei aqui numa cervejaria formada, né, então já tinha tudo sobre equipamento, eu não precisei ir atrás de nada, mas para continuar precisei de aprender e força de vontade, né? Foi o que eu mais precisei, assim. Meu nome é Helena Legunes, eu tenho 31 anos, sou da cervejaria Cabocla, que recentemente abriu o terreiro Bar Ancestral. Moro em Viamão, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre e a nossa vivência é entre essas 2 cidades, né? Tanto da cervejaria quanto do bar. Trabalho no ramo cervejeiro desde 2017, quando foi o início da Cabocla, né? A gente começou a estudar cerveja a partir de um tour cervejeiro que eu e o meu esposo, o Roger, fizemos. E foi nesse momento que a gente se apaixonou por esse mercado, né? E estudando e bebendo bastante cerveja artesanal, a gente viu uma oportunidade, né, de abrir um negócio nesse mercado. Então, em 2018, efetivamente a gente criou a Cabocla, né, como uma empresa e foi pensando nos rótulos e como distribuir, né, esse produto. Eu sou a Mica, tenho 43 anos, natural de São Paulo.
Moro em Porto Alegre há 22 anos e sou da cerveja Macuco. Comecei a estudar cervejas e fazer cervejas em 2014, vai completar 10 anos o ano que vem. Uma viagem a Belém do Pará, lá eu conheci as cervejas com frutas da Amazônia, e aí isso me chamou a atenção, porque eu só conhecia cervejas com frutas importadas, que não tinha uma pegada de brasilidade. E aí, conhecendo essas cervejas diferentes, surgiu a ideia de aprender a fazer cerveja. Fui fazer curso cervejeiro, fui estudar, aprender a fazer o rolê todo. Entrei na Universidade Federal, criei o projeto da Macuco em 2015 e em 2016 inaugurei a cerveja Macuco. Hoje eu atuo na produção, na criação de receitas e o acompanhamento de todo o rolê de chegar a cerveja até o bar. Então, eu já era consumidora, né? Mas não muito assídua, assim. E a diversidade de sabores, de aroma e de possibilidades, né, dentro do mundo da cerveja, eu acho que é o que mais apaixona, assim, né? Então, a gente ficou bem mexido, né, com as infinitas possibilidades que a gente poderia ter, né, a partir de um único produto. Então a gente resolveu iniciar, né, e ter essa empresa nesse mercado como uma forma de também, né, de ter uma rentabilidade para nós, mas também uma maneira de democratizar, né, esse produto. Então foi sempre um dos objetivos da Cabocla, assim, atrair cada vez mais consumidores, né, para a cerveja artesanal, desmistificar um pouco que era um produto elitizado, né, e apresentar esses diferentes aromas e sabores para o maior número de pessoas. No Brasil, como a gente tinha a ideia de fazer uma cerveja com pegada de brasilidade, a utilização de frutas locais e regionais se tornou o propósito da nossa empresa, né? A minha empresa, ela é uma cervejaria feita por mulheres, né? Com frutas, com pegada de brasilidade e trazendo a representação da natureza. Por isso o Macuco, que deriva do Tupi-Guarani, que é um pássaro da Mata Atlântica que está em extinção, e também uma homenagem à minha avó Augusta, que está com 97 anos. Então a receita da cerveja é praticamente a assinatura de uma obra de arte. Tu criou ela, tu desenvolveu e tu vai levar para o consumidor um rolê único. A gente teve que investir, eu acho que ainda investe, porque é um mercado que está em constante mudança, em conhecimento, assim. Então a gente foi atrás de cursos, né? Foi atrás de literatura, de encontros, para cada vez mais entender esse universo, né? Para começar a fazer, como não tinha o rolê, a gente não tinha o rolê de ter planta, né? Que aí o investimento era muito alto e a litragem necessária para tu ter um retorno e ser viável o negócio seria a partir de 10 mil litros na época que a gente estudou. A ideia foi pegar e construir um tuk-tuk. Então trouxe o primeiro tuk-tuk com cervejas artesanais para o Rio Grande do Sul, montamos uma linha de chopp e produzimos as cervejas em outra cervejaria, é o conceito de cervejaria cigana, em que a gente vai, leva a receita, produz e leva a cerveja para vender direto ao consumidor onde tu quiser. A gente começou nos eventos de rua, participando de movimentos culturais em 2016, 17, 18, 17 a gente abriu o bar, 18 a gente já estava focado também na gastronomia, 19 tivemos os hambúrgueres junto, abrimos outra empresa e em 22 abrimos a segunda loja. E aí hoje a gente já chega num ponto onde a gente vê muitas mulheres à frente das cervejarias, a gente quebrando esse paradigma. Então, em 2021, final de 2021, a gente abriu o bar, em Casa e Bar, né, em Porto Alegre. A Sapatista foi lançada em 2019 e o bar foi em outubro de 2021. Então agora a gente está fazendo os 2 anos. Então hoje vai acontecer os 2 anos do bar. A gente faz normalmente um evento por mês na rua atrás. Hoje ele vai ser um pouco diferente, é um evento que ele começou mais cedo. A gente tem expositoras de arte, a gente vai ter 2 rodas de samba, vai ter uma DJ. Então a gente espera aí movimentar a Cidade Baixa e a Sapatão hoje desde cedo até aí às 10 da noite. Vamos lá, quem vem?
Aqui eu costumo dizer que nos eventos da rua é a maior concentração de sapatão por metro quadrado de Porto Alegre. Então, se tu ainda não conhece, vem pra cá. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. No pôr do sol na praia. A história da cerveja começou com as mulheres, né? Isso data de 8 a 10 mil anos. Então, as mulheres descobriram a cerveja, conta a história, um pão que ficou fermentando um pouco mais. A partir daí se descobriu que se conseguia produzir um líquido com álcool, claro, um teor alcoólico super baixo, né, na época. E como elas detinham, só as mulheres que elas cuidavam da alimentação, né, da casa, elas detinham o conhecimento dessa produção, né, da colheita dos grãos, do fazer o pão, fazer a cerveja. Então a cerveja era chamada de líquido sagrado. Então todas as mulheres que produziam eram consideradas deusas. Então a gente tem também dentro da mitologia deusas cervejeiras. A gente tem a deusa Ninkasi, que é que dá nome ao nosso bar, que a gente tem em Porto Alegre, ali na Cidade Baixa. E essa deusa foi uma deusa suméria e ela é uma das mais antigas assim conhecidas. E é muito legal que foi encontrado um manuscrito com um hino à deusa Ninkasi, e esse hino, ele é uma receita de cerveja. Então, eu acredito que até hoje todas as mulheres que fazem são deusas, né? Então a gente tem o início da história da cerveja com as mulheres. Isso perdurou por muito tempo na história. Se a gente cortar lá para Idade Média, na Inquisição, né, caçada às bruxas, a gente chega perto ali do momento que começou a ser desapropriado as deusas, né, do líquido sagrado. Muitas das bruxas eram cervejeiras. Então a gente tem representando toda a mitologia ali da bruxa, o caldeirão, ele era utilizado para a produção da cerveja. O gato, ele mantinha afastado dos insumos roedores, outros animais. E, o que é muito legal, a vassoura, toda vez que tinha um lote de cerveja novo, pronto para ser comercializado, porque muitas mulheres, né, utilizavam isso como uma fonte de renda, essa vassoura, ela era colocada na porta. Então quem passava ali pela casa sabia que ali tinha uma cerveja para ser comprada. E muitas dessas mulheres, né, muitas dessas bruxas, como outras, né, curandeiras, mulheres autônomas, né, foram queimadas. Mas sobraram algumas aí que estão vivas para contar a história até hoje. Pegar água, só porque ela tá bem quente, tá? Agora é assim, uma gota de iodo. E o mosto. Agora, iodo no mosto. Quanto mais parecido com o iodo ficar, mais açúcar eu tenho, mais amido eu converti em açúcar. Ó, bem clarinho. Quando ela não está convertida, ele fica meio acinzentado, que eu não converteu o açúcar. Isso a gente faz antes o teste do iodo, é feito antes do mash out, que é a rampa final. Para a gente saber se eu tenho que fazer mais uma rampa de mosturação ou finalizou a mosturação.
E depois do mash-out não tem como fazer mais. Aí o mash-out é a última que queima a rampa mais alta. Deu. Esse aí tá pronto? Tá pronto. Quanto mais parecido, mais clarinho que o iodo, melhor, mais eu converti. Um mundo que era dominado cervejeiro, homem, agora as mulheres estão tomando conta e dominando essa área por completo, querendo aprender mais e mais e às vezes sabendo mais que homens. Depois daqui, esses grãos vão ser eliminados e a gente fica só com um mosto. A gente fica só com o líquido e esses grãos a gente descarta, ele pode servir para compostagem, a gente pode dar alimento para alguns animais. A gente pode usar ele para fabricação de pães também, que nem lá no nosso bar, no Ninkasi Bar, a gente utiliza na nossa massa de pizza. E aí vai a criatividade. Mas a gente vai ficar só com o líquido disso, que depois vai passar para essa outra panela aqui. Nessa parte, então, a gente vai ferver essa água, esse mosto, né? E aí a gente vai colocar o lúpulo. Aí entra na parte da gente dar um amargor para a cerveja, um sabor também de lúpulo. E depois, finalizando isso, depois de ferver, a gente vai resfriar. E aí depois de resfriar, a gente vai colocar a levedura para então fazer a fermentação.